Gilmar, bom dia, prazerão te ver. A nossa entrevista ficou valorizada exatamente pela pesquisa de ontem, né? Porque foi um rebu e houve algumas alterações. Você é um cara muito experiente na política e ouviu as últimas palavras aí do Márcio França. Você sempre ajudou a eleger pessoas, tá? Você tem uma tradição familiar ligada à política, ligada ao PT, e essa tradição familiar tem que ser respeitada. E você já trabalhou muito pela cidade em vários cargos que ocupou. Você é um cara que conhece bem a cidade de São Paulo, pelos vários cargos que já ocupou. E ocupou numa fase em que o PT estava numa fase áurea, liderada pelo Lula, com o Haddad prefeito e daí por diante. Por todos esses fatores, Gilmar, vale a pena pedir o seu comentário, a sua análise dessa pesquisa que nós tivemos ontem, não é? Porque para nós leigos, que não entendemos muito de política, você fica assim, pô, o Bruno passar o Russomano era uma coisa esperada, porque isso acontece sempre. Está demorando um pouquinho para o Russomano cair mais, né? Mas o Russomano tem dificuldade de expressão como político. Ele é um baita de um profissional de televisão, eu adoro o Celso Russomano, e pelo jeito ele não me adora, porque eu ligo para ele, ele não me atende. Também vou passar a desadorá-lo. Não existe esse termo aí, mas eu estou inventando agora. O cara não me atende, porque eu tenho que gostar do cara também. Então o lance é o seguinte, como que você, com a sua experiência, analisa, porque você chega a 4 pontos percentuais, o Mamãe Falei também chega a 4 pontos percentuais, e o cara da esquerda mesmo, que seria o cara que estaria no seu nicho, seria o Boulos, que está já com 14 pontos percentuais. Isso demonstra uma coisa que ninguém acreditava, pelo menos do meu ponto de vista, que a esquerda fosse competitiva na eleição de São Paulo. Demonstrou que é. Como o Boulos chegou a 14, você acha que você pode também chegar a esses 14 ou passar e ir ao segundo turno, o pessoal do PT começar a votar em você? Tem alguém que você acha que do PT está preferindo apoiar o Boulos, se ele desgarrar muito, você não teme perder esses votos? Primeiro, a sua análise da pesquisa. Eu estou fazendo as perguntas, mas como leigo, né? E ouvindo falar o que os outros falaram também, mas é muito importante a sua análise, que é um político que conhece muito São Paulo e é um cara experiente pra caramba e pode falar sobre isso. Bom dia a você, Gilmar. Bom dia, Datena. É um prazer falar com você. Faz tempo que a gente não se fala. Bom dia a todo o pessoal que está te acompanhando, seus ouvintes. E agradecer as palavras. Eu peguei as palavras finais ali do Márcio França. Eu tenho um carinho muito grande por ele também. Foi gentil, né? Foi gentil e correto. Mas ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim comigo e eu tenho um respeito muito grande por ele também. Nós somos deputados federais juntos no último mandato do governo Lula. Mas eu queria dizer o seguinte, Datena, eu estou assim, bastante convicto que nós vamos para o segundo turno. Pela seguinte razão, o PT na cidade de São Paulo, pela última pesquisa do Ibope, o do Datafolha eu não vi ainda, não abri, mas o PT tem 23% na cidade. O presidente Lula é o que mais consegue transferir votos, comparando com o Dória e comparando também com o Bolsonaro. E o presidente está gravando comigo, está me apoiando, e o PT é muito forte na cidade de São Paulo, Datena. O PT tem uma inserção muito grande na periferia, você sabe disso. E eu tenho andado nas ruas todos os dias. Ontem mesmo eu estive em Pirus, hoje eu vou para Capão Redondo, Campo Limpo, vou para amanhã para Sapopemba, para Itaquera. Então, aonde está o problema, Datena? Eu não sou uma pessoa conhecida. Mesmo tendo sido secretário de abastecimento da época da Marta, secretário de implantação das subprefeituras, secretário de transportes, deputado estadual, 2 vezes deputado federal, mas eu não sou uma pessoa conhecida na cidade de São Paulo, diferente do próprio Russomano, diferente do Márcio França, do próprio Boulos e do prefeito Bruno Covas. Então, a gente agora que começou o programa de televisão, você viu que eu já saí de 1 para 4, já 300%, e agora nós estamos na rua. E é perceptível que as pessoas comecem a me conhecer e nós estamos muito tranquilos. É uma campanha totalmente diferente em função da pandemia.
A televisão ela tem um papel importante, eu estou com um bom tempo na televisão e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo carreatas, estou assim, indo nos bairros, conversando com a população para dar volume de campanha. Então, eu queria dizer o seguinte, eu estou muito tranquilo. O PT é um partido de chegada, aconteceu assim na época da Luiza Erundina, ninguém acreditava que ela ia ganhar a eleição. Na época da Marta também, e eu participei de todas essas campanhas, na época da Marta também foi na reta final. A do Haddad também, ele era uma pessoa desconhecida quando saiu candidato a prefeito. Então, agora você é fazer campanha e acreditar na militância. Eu tive com o presidente Lula ainda antes de ontem, conversando bastante com ele. Ele gravou novas peças para mim, nós vamos pôr na televisão, na rede social, e a população tem um carinho muito grande para com ele, uma população que está cada vez mais empobrecida. É impressionante, viu, Datena, a gente andando na periferia, assim, o grau de empobrecimento dessa população, e que lembra dos governos do Lula, lembra dos nossos governos da cidade de São Paulo. E eu quero esse legado do PT, que eu tive a oportunidade de participar, a implantação do almoço e janta, a implantação do bilhete único, das faixas de ônibus, dos corredores, das ciclovias, da Paulista Aberta, do vai e volta, que é o transporte escolar para a criançada. Tudo isso a gente está falando e voltar aquilo que eles tiraram, que o Dória e o Bruno tiraram. Eles tiraram 4 horas do bilhete único, Datena, reduzido para 2 horas. Isso prejudica muito o povo da periferia. Tiraram o leve-leite, uma quantidade enorme de crianças ficaram sem leve-leite. Tiraram o passe livre dos estudantes. Então, isso a gente está colocando e a população está sofrendo muito. Além do que, eu, modesta parte, sou uma pessoa que tenho muita experiência. O fato de eu ter sido secretário em várias pastas, mas principalmente, não só do transporte, porque eu sou o secretário que mais tempo ficou na área do transporte na cidade de São Paulo, a gente conseguiu reestruturar o sistema de transporte na cidade de São Paulo. Mas eu fui o responsável pela implantação das subprefeituras da Terra, das 32 subprefeituras de 96 distritos. Isso fez que eu conhecesse a máquina, a todas as secretarias, as autarquias, as empresas. Isso permite que a gente possa entrar logo no primeiro dia e já fazer um excelente governo e nós enfrentarmos a desigualdade social nessa cidade, que é exatamente isso que o PT sabe fazer. Você sabe que é legal ser humilde, né? E, aliás, não é virtude nenhuma ser humilde, né? É bacana ser humilde. Mas você sabe que, às vezes, a humildade, na política, por exemplo, ela atrapalha pra caramba. Tem cara que faz espuma pra caramba e não faz absolutamente nada. Fala pra caramba e não faz absolutamente nada. Você sempre foi o contrário. Você sempre ajudou os outros a aparecerem no gibi, sempre participou de campanhas e participou mesmo, metia o pé no barro, ia na lama e tal. Mas você nunca assumiu isso. Tem coisas que você fez, que você falou agora, que muita gente nem imagina que foi você que fez. E tem mais outras coisas também que você fez de bom, que muita gente nem imagina que você fez. Você sempre foi um cara humilde. Você nunca trouxe para si uma decisão que foi sua. E, pelo contrário, você passava para a quem você era subordinado o mérito de uma coisa que você realizava. Então, ser humilde é legal, mas na política isso não funciona e você percebe isso. Se você conseguir passar isso do que você já fez, com certeza você vai ter um apoio muito maior do que tem agora. Fala assim, ó, aquele cara falou que foi... Não precisa falar que aquele cara, porque o cara é parceiro seu, é companheiro seu, né? Vocês pensam que aquilo lá foi o cara que fez? Não, fui eu, mas tem que ser, tem que ser assim, você entendeu? As pessoas têm que entender que você fez muita coisa que os outros acham que os outros fizeram. Isso é uma coisa clara. O negócio da subprefeitura nem eu sabia. Eu queria falar uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que sabe ouvir. Aliás, nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais. E você não tem ideia como é muito difícil você ser secretário, por exemplo, de transportes, numa cidade de São Paulo. Imagina você conversar com um empresário de ônibus, com sindicatos de motoristas, com o pessoal de cargas, caminhoneiro, taxista, motoqueiro, ciclista. Então,
E essa cidade, você acorda, você acha que você vai acordar, tá tudo normal, e de repente tem um grande acidente nas marginais e tudo muda de uma hora para outra, ou tem enchentes. Então, e é exatamente na mobilidade que você tem que saber ouvir e tomar decisões rápidas. Então, eu procurei, em todas as pastas que eu atuei, ser bastante ousado, mas aprendi a ouvir, porque uma cidade de 12 milhões de habitantes, uma cidade que tem muitas contradições, você tem ideias das mais diferenciadas, um prefeito, um legislador, ele precisa saber ouvir, ele precisa estar muito próximo da população. E eu estou falando isso, Datena, para te dar um exemplo. Quando eu assumi a Secretaria de Abastecimento, e nós estávamos na época daquela campanha do Betinho, Natal Sem Fome, nós estamos falando de 2001, e eu fui visitar uma escola no Paraisópolis, na hora do almoço, e a criançada, era mais de 1.000 crianças, estavam comendo bolacha seca. Eu falei, olha, eu sou secretário de abastecimento, e não é razoável que as crianças comam bolacha seca na hora do almoço. Eu voltei para a secretaria da Atena e me reuni com toda a minha equipe, nutricionistas, enfim, e eu nunca vi tanto não na minha vida. Secretário, a escola é de lata, não tem cozinha. Secretário, não tem merendeira, não tem nutricionista. Secretário, escola não é lugar de criança comer. E aí, por último, não tem dinheiro. Foi aí que eu tirei aquela lata do leve leite e coloquei aquele sachê e arrumamos o dinheiro e implantamos almoço e janta nas escolas. As criançadas começaram a comer arroz, feijão, legumes, suco de laranja natural, frutas, quer dizer, comida de verdade. Então, eu procurei e procuro em todas as frentes que eu trabalhei aqui na cidade de São Paulo, nesses 8 anos que eu fiquei, de não aceitar o não como resposta. Isso exige ousadia, coragem, conhecimento. Por que eu estou querendo e tenho, assim, estou muito seguro que nós vamos... Você falou uma coisa, viu, Jubá? Me permita só te interromper. Você falou uma coisa importantíssima. A educação é a base de todo o país, né? Um povo que não tem educação, e o brasileiro sempre não teve acesso à educação, porque as nossas classes dominantes não quiseram ter o brasileiro educado, politizado, com cultura, para continuar votando sempre nos mesmos, né? As elites nunca imaginaram que a gente pudesse ter um povo culto. Então, mas nós chegamos a um ponto de que, infelizmente, pela má distribuição de renda que nós temos no Brasil também, e ouvi isso aqui há pouco tempo de uma merendeira, porque não adianta você ficar ouvindo análise política de livro, economia do Paulo Guedes, que acha que é ministro da economia dos Estados Unidos ou da China, as duas maiores economias do mundo. O negócio é meter o pé no barro e ir no local que nem você viu criança comendo bolacha. Eu, em Ribeirão Preto, eu ganhei um prêmio de direitos humanos, um prêmio Vladimir Herzog, mostrando que na Califórnia brasileira, a molecada ia na escola, quando diziam que era a cidade mais rica do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, as crianças iam na escola, não era para estudar não, era para comer a merenda que tinha lá. E ainda assim, na hora da merenda, a molecada passava o que restava da merenda para o resto da família que ficava ali fora. Eles subiam no muro e botavam lá uma maçãzinha, um prato de arroz e feijão, para o irmão comer e para a mãe comer. Infelizmente, nós chegamos a esse ponto no Brasil. Hoje, a escola no Brasil serve mais para alimentar a criança do que para ensinar. Tanto que durante essa pandemia eu achei uma barbaridade. Eu falei com um secretário aqui, falei, tem comida, a denúncia do Agostinho, tinha merenda estragando nas escolas aqui em São Paulo, e o secretário falou que não, mas quando nós fomos lá, tivemos que esperar ele chegar, porque a gente já tinha levantado, um cara falou, não, tem, isso aqui está estragado, chegamos lá, não tinha mais nada, é claro, porque tivemos que esperar o secretário 1 hora, tivemos que esperar o secretário chegar para abrir o raio do local num galpão onde estava colocada a merenda. E uma merendeira falou assim, sabe o que é? Eu já me ofereci para ir lá de graça na escola. Eu sou merendeira, fazer a merenda e entregar essa merenda aí com fila e tal, com distanciamento social, para as crianças comerem em casa. Ela falou, porque eu já vi criança repetir o prato 4 vezes. E infelizmente essa
É uma das nossas graves situações que enfrentamos em tudo, né? É terrível isso aí. O Datena, eles deixaram essas crianças 6 meses sem comer, em função que não tinha aula, as crianças ficaram em casa, e não, o prefeito não viabilizou a alimentação escolar para essas crianças. E mesmo o voucher alimentação que ele está anunciando no programa eleitoral dele, tem várias famílias denunciando que não receberam até hoje esse voucher. Então, é um prefeito que não cuida das pessoas, não cuida da gente dessa cidade, e principalmente nessa área tão sensível que é a educação. Veja, que políticas que ele está fazendo nesse momento para definir um plano pedagógico para a volta às aulas. Porque tem criança que às vezes a mãe, o pai ajuda no reforço escolar, ou tem internet em casa, tem computador e conseguiu acompanhar nesse período. Você tem criança que não teve isso, então você tem que fazer um plano pedagógico diferenciado. A prefeitura poderia usar este momento da pandemia, que as escolas estão fechadas, de reformar essas escolas. Isso geraria, inclusive, emprego para preparar o pós-pandemia, de você criar, sabe, colocar torneiras, ter água à vontade para lavar a mão, com sabão, aumentar as salas de aulas, verificar como que vai ser na hora do recreio. Então, isso não está acontecendo. Na área do transporte, fizeram uma bagunça, uma confusão danada, fizeram um mega rodízio, deixando a quarentena para o carro, jogando todo o povo... Rodízio para o ímpar. Rodízio para o ímpar, nunca vi falar. O mega rodízio, trancaram as avenidas, também na cidade de São Paulo, e jogando o povo no sistema de transporte, reduziram o número de ônibus, não higienizaram esse transporte, esses ônibus. Então... É uma área que você conhece bem. É uma área que você conhece bem, mas tem candidatos aí, pelo menos já ouvi 2 ou 3, a Joyce com certeza e o Mamãe Falei, dizendo que o crime organizado está metido no meio do transporte coletivo aqui de São Paulo. Isso é verdade ou não? Olha, isso eu não sei, isso compete à polícia apurar e compete à prefeitura, o secretário de transporte, se tiver informações, notícias, mandar para a polícia civil, a polícia reservada. Eu fiz isso na minha época, eu enfrentei a máfia dos transportes, Datena. E você já era repórter, você já estava na Bandeirantes, você sabe como foi aquele período. Marta andou de colete, né? A Marta chegou a andar de colete, lembra? Eu tive que usar colete à prova de bala, colocar segurança para meus filhos, que eu nunca fiz isso na vida. A própria prefeita, na época, eu fiquei um período de 4 a 5 meses sem aparecer assim, publicamente. Ninguém percebia isso. Mas nós enfrentamos. Teve, inclusive, pseudo-empresários que foram presos naquela época. Teve gente que acabou sendo preso. E nós tiramos do sistema aquele monte de perua velha e organizamos os sistemas. E a ponto de deixar de ter o passe, o bilhete único, que as pessoas pegavam 3, 4 ônibus, pagavam 3, 4 passagens e acabou pegando pagando uma passagem só. E os assaltos no sistema de ônibus com o bilhete único diminuem 90%, porque a pessoa não tinha mais dinheiro no bolso, não tinha mais assalto. Era bilhete único, se rouba o bilhete único, de imediato liga para a SP Trans, ela cancela aquele recurso do bilhete único. Então, agora, hoje nós temos que ampliar a quantidade de ônibus em função da pandemia. Nós temos tem vários bairros que não têm linha de ônibus. Nós temos que ampliar as faixas de ônibus, os corredores, porque isso aumenta, inclusive, a velocidade comercial. E a área de transporte é uma área que eu entendo bastante e que vem aos poucos diminuindo a eficiência desse sistema, a ponto do atual prefeito, o Bruno, diminuir de 4 horas para 2 horas a validade do bilhete único. Isso prejudica, Datena, quem mora na periferia, quem mora longe. É muito parecido com a grande maioria. Que a grande maioria. Com aquela proposta do Russomano na campanha anterior, que ele queria cobrar... Ele perdeu a eleição por causa disso. Por quilômetro rodado. Ele queria cobrar o bilhete único, a passagem por quilômetro rodado. Agora, o Bruno fez uma coisa muito parecida. Ele reduziu o tempo. Então, o desespero das pessoas que usam os ônibus ou o metrô na cidade de São Paulo é justamente esse. Se tiver um congestionamento,
Se tiver um acidente, ele perde e aí ele tem que Claro. pegar um outro ônibus e paga uma outra passagem. Por isso que nós vamos devolver essas 4 horas que eles tiraram do povo de São Paulo. Nós estamos chegando no final da entrevista, né? Bem, porque eu vou entrar agora o horário político. Eu não sei porque que vai ter horário político agora aqui. Porque eu nunca vi um horário político maior do que o programa de hoje, que hoje eu fiz o programa inteiro sobre política, por causa da pesquisa do Datafolha. Mas, Gilmar, tem uma pergunta que tem que ser feita, é inegável, que tem que ser feito, tem que ser feito, é óbvio, né? Nós todos sabemos que roubalheira tem em todo lugar do mundo na política, né? Corrupção tem em todo lugar do mundo na política. No Brasil, a gente é campeão mundial de ter ladrão metido na política. Isso é uma coisa absolutamente clara. Até numa live que eu fiz com o Carlos Alberto no canal do Datena ontem, falou: Datena, mas você não vai ser político? Eu falei: não uso cueca, pô. Enquanto eu não usar cueca, eu não posso ser candidato a político. Mas o lance é o seguinte, né? Falando aqui de uma forma séria. Nós tivemos uma roubalheira desgraçada dos últimos tempos, inclusive dos últimos governos em que o PT estava lá governando, ou com Lula ou com a Dilma. Né? A Dilma foi empichada e o Lula chegou aí para a cadeia durante a Lava Jato. Falar que foi a roubalheira do PT só, não foi a roubalheira do PT só, porque todo mundo bebeu ali. O que foi? O mosquito te piscou aí? O mosquito te picou? Pernilongo te picou aí ou não? Você deu uma mexida no rosto? Caneta. Tive a impressão que a caneta que caiu, eu levei um susto. Pensei que você estava tendo um trem aí. Por causa da pergunta, achei que você estava tendo um trem aqui. Mas o negócio é o seguinte, então, nós tivemos aí durante a Lava Jato a impressão que o PT meteu a mão no pote. Mas, na verdade, por exemplo, na Petrobras, lá na Petrobras, é difícil achar um partido que não foi lá fazer caixa 2. É difícil achar um partido que não foi meter a mão lá e fazer caixa 2, em outras estatais e tal, e daí por diante. Então, a pergunta que fica é a seguinte: ficou a impressão durante a Lava Jato que o Lula era o único cara que roubou e que a Dilma fez um péssimo governo, que ela não tinha controle e deu pedalada fiscal e daí por diante. Isso prejudicou, claro, que o partido que era o maior partido da época, que vinha de governos do Lula muito bons, não é? E que a Dilma já não fez um governo tão bom assim. Foi horroroso o governo da Dilma, mesmo porque eu acho que ela deu uma bike no Lula. Porque era o Lula para ser candidato, ela deu uma bike no Lula. Isso eu falei, inclusive, para ele. Eu acho que a Dilma deu uma bike no senhor na época que eu conversava com o Lula. Pois ele não quis mais conversar comigo, eu também não conversei com ele, porque ele não quis mais conversar comigo. Porque eu vou conversar com ele, você não quer conversar comigo, não tem jeito. Que nem ontem o Dória me perguntando: por que você não pergunta pro Bolsonaro? Eu falei: porque não tá aqui o Bolsonaro. E eu não tô falando com ele, nem ele tá falando comigo. Por que eu vou perguntar para ele? Como? Tô perguntando para você que tá aqui. Mas ficou aquela marca do PT, que o PT era o centro da Lava Jato e que depois o PT se defendia, dizendo que o negócio era para pegar o Lula, para o Lula não ser candidato. Eu acho que o Bolsonaro foi eleito muito mais por causa disso do que por qualquer outra coisa. Que a esquerda ficou com a pecha de meter a mão no pote e todo mundo meteu a mão no pote, esquerda, direita, centro, e isso dificulta muito a imagem do PT aqui em São Paulo. Isso pode te atrapalhar, Gilmar? Eu peço que você seja... Não, dá tempo ainda. Você tem 6 minutos para responder. Em televisão, então, em rádio e televisão é bastante tempo. Datena, ninguém fortaleceu os órgãos de controle do que os governos do PT, inclusive o presidente Lula. Tanto a Polícia Federal, como a AGU e o Ministério Público dando recursos, e o próprio Judiciário. E a Lava Jato se mostrou a grande farsa. A farsa de não deixar o Lula ser presidente da República, por isso que o condenaram e prenderam. E logo a prova maior é que o Moro, que foi que instruiu o processo e que condenou o presidente Lula, logo no primeiro dia assumiu o Ministério da Justiça. Então, e depois mesmo a Intercept mostrou, através dos vazamentos, de que realmente era uma operação para evitar que o PT voltasse a governar o Brasil. E aqui na cidade de São Paulo, que foi aonde e nós estamos brigando e lutando, mas torcendo para que o presidente possa realmente ter os seus direitos políticos
de novo, assegurados. Por isso que a gente aguarda essa decisão do STF, que está lá para decidir. E aqui na cidade de São Paulo, o Haddad, ele criou a controladoria, uma controladoria que evitou, inclusive, a roubalheira na cidade de São Paulo. Ele acabou com o contrato da Controlar e que agora eles acabaram com a controladoria. Tanto é que o chefe responsável pela controladoria pediu demissão e foi embora. Então, do ponto de vista da transparência, do ponto de vista de você assegurar que todo o recurso público ele seja destinado àquilo que realmente foi designado e decidido, o PT, nós temos a plena consciência. Agora, é verdade, uma campanha muito forte contra o PT. Eu desconheço algum petista que tem contra no exterior, diferente, inclusive, de outros políticos. Vamos lembrar, onde anda o Aécio Neves? Aonde anda o Pirillo? Aonde anda o Beto Richa? Aonde anda o Serra? Aonde anda o Alckmin? Isso ninguém conversa, ninguém fala sobre isso, né? O Alckmin não está. O Alckmin era coordenador do programa de governo do Bruno Covas. Ele, foi embora. O Serra sumiu do mapa. Nós não. Nós estamos aqui dando entrevista, defendendo o PT, porque nós temos a plena consciência que quando o PT governou, ele combateu essa roubalheira. Nós não fazemos parte disso. Se tem uma pessoa individualmente que roubou, que pague, mas não pode ser uma instituição como o PT, que eu estou no PT desde 1981, desde quando o PT nasceu, e a gente trabalha dia e noite nessa periferia, trabalha para que a população tenha mais emprego, mais renda, tenha acesso à educação, uma educação decente, de qualidade, tenha acesso à saúde, à cultura, e é dessa maneira que a gente trabalha. Por isso que o povo reconhece. Quando o PT governa, o povo reconhece. O reconhecimento do governo Lula foi muito grande, o reconhecimento dos 3 governos nossos aqui na cidade de São Paulo, até hoje a população reconhece. Assim, a grande maioria dos benefícios que o povo teve na cidade de São Paulo foram nos governos do PT. Nós falamos da área do transporte, na área da alimentação escolar, mas eu poderia falar dos céus, da área de educação, da área de cultura, o cuidado na assistência social, o programa Braços Abertos, que precisa ser retomado, que foi desmontado pelo Bruno Covas. Hoje nós temos mais de 30 mil pessoas morando em situação de rua, ninguém cuida, nós precisamos cuidar. Uma cidade de quase 70 bilhões de orçamento, e não tem dinheiro para cuidar dessas pessoas, para dar carinho, para dar alimentação, para dar uma moradia, dinheiro aí, para dar um emprego. Hoje, a prefeitura tem 18 bilhões e meio em caixa. O próprio Tribunal de Contas do município fez um relatório dizendo que no final do ano vão sobrar 7 bilhões em caixa. Então, eu queria dizer para você que eu, todas as noites, eu ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. E olha que eu participei muitos anos na administração pública, porque eu sou filho da Dona Inês. Você não sabe o que é ser filho da Dona Inês, uma mãe que criou 10 filhos, trabalhou na roça, inclusive, e que não jamais admitiu e admitia que um filho voltasse da rua e fosse para casa, e se tivesse um prego no bolso, ela queria saber de onde veio esse prego. Por isso que eu durmo toda noite com a consciência tranquila, que em função das minhas atitudes na administração pública. E quero dizer mais, fiz muitas coisas como secretário em todas essas pastas. E como prefeito, eu tenho certeza absoluta que a gente pode fazer muito mais com a cidade, e é que eu vou fazer. A começar pelos moradores de situação de rua, de dar dignidade, a começar de nós construirmos 40 mil casas na cidade de São Paulo para quem ganha até 3 salários mínimos, que o Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida, o Dória acabou com a empresa CDHU. Então, implantar a renda básica de cidadania, o projeto Agora acabou, Gilmar. Senão os caras me prendem aqui, porque tem horário político aqui. Agora começou. Agora deu. A gente fala da cidade. Não, mas agora, 11h56, se eu não der o intervalo agora, eu sou preso por causa do horário político. Você entendeu? E sem ser político, aí vai ser pior. Foi um prazer falar contigo, Gilmar. E eu me sinto preparado para governar essa cidade tão maravilhosa que me deu muitas oportunidades que eu quero retribuir agora para ela.
Obrigado, Datena. Um abraço grande, democraticamente. Foi um prazer falar contigo. Fica com Deus, tá bom? Muito obrigado.